O tópico da live de hoje são 7 passos para um pré-atendimento de excelência em seu consultório. É isso aí, eu vou dizer 7 passos. Cada passo tem sua devida importância nesse ciclo do pré-atendimento de excelência no seu consultório. Porque um atendimento, ele é formado de algumas etapas. Em todas as áreas, empresas, é o pré-atendimento, o atendimento e o pós-atendimento. Eu já falei isso em outras lives. E esse ciclo do pré-atendimento, atendimento e pós-atendimento é um ciclo que, quando um deles está ruim, um deles não está entregando o valor, entregando a excelência que deveria ser entregue, ela afeta diretamente no resultado do outro, que afeta também diretamente no resultado como um todo do seu consultório, quando este ciclo não está rodando, não está girando da maneira que deveria girar, porque o pré-atendimento de excelência com atendimento fenomenal e um pós-atendimento também fenomenal retroalimenta, porque o paciente ele volta e ele indica, né, que faz parte do pós-atendimento, uma indicação até acaba sendo parte também do pré-atendimento. Então a gente tem esse ciclo que a gente tem que observar bastante. E hoje eu vou dizer os 7 passos para um pré-atendimento de excelência. Mas, Pedro, por que eu preciso saber disso? Pelos motivos que eu já te falei, né, desse ciclo que todas as empresas se atentam, as empresas de excelência, e você, como dono de um consultório, tem que se atentar também. Mas, mais do que nunca, a gente sabe que o mercado de médicos, consultórios, clínicas, está cada vez mais concorrido. Hoje são 30 mil médicos que se formam todos os anos. Todos os anos mais médicos vêm para concorrer no mercado. Não existe mais um monopólio da medicina. Isso não existe mais. Numa época existiu. O médico não precisava fazer nada, né? Só realmente ter o seu diploma ali e conseguia ter vários pacientes, vivia muito bem. Mas hoje, infelizmente, a realidade não é assim. Para a felicidade dos pacientes, que podem escolher o melhor serviço, que atende às necessidades dele, mas para o médico ele tem que se diferenciar, tem que fazer estratégias diferentes para conseguir ter resultados diferentes. Então, os detalhes que vão fazer a diferença na estratégia do atendimento. E é claro, no nosso curso, né, do curso que a gente trabalha no consultório médico de valor, a gente fala isso muito focado, mas nas nossas lives a gente está conseguindo desenvolver uma metodologia que você já consegue desenvolver a partir delas. Muito entretenimento. E hoje também vai ser de muita entrega e muito material para você aplicar diretamente, aplicar amanhã, se possível, semana que vem, se possível, e já agregar nesse seu ciclo de atendimento. Então, vamos começar agora pelo primeiro passo, passo 0. Alguns passos, eu peço a compreensão, porque alguns passos podem parecer óbvios, mas mesmo sendo óbvios, muitas pessoas não fazem ou fazem mal. Então, observe cada passo que eu vou falar aqui para você como uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade de crescer. Porque muitas vezes coisas parecem óbvias, mas é justamente no óbvio que a gente costuma pecar. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo: seu paciente tem que te achar. Para um pré-atendimento de excelência, você tem que ser facilmente achado. Eu digo achado nesse momento online. Então, você tem que estar no Google, você tem que ter um site indexado. O que é um site indexado? Que o Google mapeia e consegue trazer suas informações e você fica mais em cima no ranking. Você tem que ter o Google My Business, que eu já expliquei aqui em umas lives. Você tem que ter um número de fácil visualização no Google, no seu site. E isso não pode ser difícil, as redes sociais. Esse tópico eu já entrei muito no início dessa semana e ontem. Então, nas suas redes sociais, só recapitulando brevemente, o seu paciente ele entra no seu Instagram, no seu Facebook, ele tem que ter facilmente saber o que você faz e o seu endereço do seu consultório e o seu telefone para ele agendar uma consulta. O telefone do seu consultório para ele agendar uma consulta. Então, isso tem que ser fácil. E isso daí é o primeiro passo, ser encontrado. Segundo passo, ele conseguir agendar uma consulta facilmente. Como eu falei, os tópicos parecem óbvios, mas eles são muito negligenciados. Por exemplo, muitas vezes, um paciente ele tenta agendar um consultório e não consegue, porque ninguém atende o telefone. Então,
É uma obrigação você prestar um serviço diferenciado, você deixando uma secretária de 8 horas a 19 horas disponível, até no horário do almoço, para conseguir atender um telefone e agendar uma consulta. Porque é frustrante quando a gente liga para algum local solicitando algum serviço, você também com certeza acha frustrante quando a gente liga para o local querendo comprar um serviço, querendo agendar uma consulta no horário comercial, até dentro do horário do almoço, que é muitas vezes o momento que o paciente pode ligar para agendar, e ninguém atender. Isso é frustrante. Então, saiba, tenha certeza que sua secretária ela está lá para atender e agendar. Tem uma linha liberada para ela atender e agendar. Mais uma vez, óbvio, mas muitas pessoas não fazem. E quando a gente chegar no 1 até o 7 e a gente for fazer todo esse trajeto, você vai entender que eu estou falando o que é excelência, você vai entender que eu estou falando o que é entrega maior, e logo na sequência, antes dele ser atendido para você, você já vai conseguir medir a satisfação dele, né, junto com você. E ainda, nessa linha, se possível, acrescente agendamento online. Isso mesmo, agendamento online. Já tem sistemas, softwares que possibilitam o seu paciente agendar uma consulta com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso é uma tendência. Isso é uma tendência de mercado que já é consolidada em outros setores, como Uber, iFood, são mercados que facilitaram através da tecnologia. Então, você tornar esse agendamento do seu paciente fácil, um processo prazeroso, é um grande trunfo que você vai ter. Então, você tem um agendamento online no seu site, ou então você tem um aplicativo próprio, onde ele consegue agendar a qualquer momento, é tremendo, é uma facilidade que você vai estar entregando para ele. E o que isso vai trazer, esse agendamento online, na minha visão e na experiência de outros mercados? Ele vai trazer mais pacientes inicialmente, depois do negócio, tenho certeza que o agendamento online tende nesse ano que vem, a ser uma coisa ainda mais utilizada, uma ferramenta mais utilizada, mas ele tende aos pacientes retornarem, os pacientes que já te conhecem, agendar facilmente um retorno com você, esses pacientes que já te conhecem indicarem alguém, e esse alguém agendar facilmente com você através do seu site, através de um aplicativo seu, e essa facilidade vai trazer mais pacientes, e mais do que isso, você vai aprimorar a experiência do seu paciente, a experiência do paciente que faz parte desse contexto. E o que aconteceu com o Uber? Antes, a pessoa tinha que ligar para pedir um táxi. Hoje, a pessoa clica 2 botões e o Uber vem. A tecnologia facilitou. E é claro que o Uber entrega outros fatores, segurança e tudo, mas começou com a entrega de uma facilidade. O que o iFood fez, facilitando essa questão também de tecnologia que você pode usar na medicina? O iFood facilitou você pedir uma comida em casa. E o que acontece? As pessoas pedem mais do que nunca comida em casa, ainda mais nesse momento. Então, você pode sair na frente, é uma tecnologia usada por poucos médicos, mas já tem médicos se adiantando, em sair na frente e pegar um software que tem agendamento online, tem vários que tem, aplicativo, você tem um aplicativo seu e oferecer isso nas suas redes sociais, isso é uma facilidade. Inclusive, a gente está desenvolvendo um software que já está pronto, que faz isso. A gente cria aplicativos online e o paciente pode agendar através do aplicativo do médico. É uma ferramenta incrível. Quem quiser, é só mandar um direct, que eu dou mais informações também. Mas é uma ferramenta que ajuda muito e estreita o relacionamento entre médico e paciente. É isso que a gente quer. Terceiro passo. A gente está no segundo, eu acabei de falar, segundo, agendamento fácil. Primeiro, paciente encontrar. Segundo, agendar com extrema facilidade. Terceiro passo, que também falei na live de terça-feira, de uma maneira bem específica, mas como compõe o pré-atendimento, eu tenho que falar aqui, é a localização do seu consultório. É importante que a localização do seu consultório seja de fácil acesso, que o paciente consiga chegar facilmente, que não seja um transtorno para ele chegar lá, e que principalmente, além, lógico, de ter um fácil acesso, que tenha estacionamento, porque principalmente nas grandes cidades, estacionamento é um problema. Então, se o seu paciente não consegue estacionar, o que acontece? Ele vai chegar atrasado na sua consulta e ele já vai ter uma experiência ruim. Então, o mínimo que você tem que fazer é ter um local onde exista estacionamento rotativo, onde você dá a opção para o seu paciente estacionar de uma maneira fácil. E isso, como eu falei na live terça-feira,
Foi comprovado através de pesquisas que só de você dar opção do seu paciente estacionar no rotativo ou não, isso já gera na cabeça dele que você tem uma facilidade, que não é tão difícil assim estacionar chegar ao seu consultório e achar vaga, que hoje é um grande problema nas capitais, em vários locais do Brasil e do mundo. Então, entrega essa facilidade. E para você ter uma ideia, eu vou contar uma história minha, né, uma preferência minha. Eu tenho filhos e muitas vezes eu tenho que ir no hospital. Existe um hospital de referência. Brasília, não, eu moro em Brasília. Brasília não é uma cidade muito grande, é uma cidade que eu consigo chegar de onde eu moro, no plano piloto, em todos os lugares em torno de 20 minutos. Mas acontece que tem um local chamado Setor Hospitalar Sul, que é onde concentram os consultórios, hospitais de Brasília e tudo, que é 15, 20 minutos da minha casa. Ele tem um problema de estacionamento. Então, sempre quando eu vejo que eu tenho que ir para lá com o filho, ser consultado, eu já fico um pouco... já não gosto muito, já fico com uma sensação ruim. Mas próximo da minha casa tem um local, um hospital que não é tão completo, não é tão cheio de coisa como os que tem lá no Setor Hospitalar Sul, mas ele tem abundância de estacionamento, é muito mais fácil. Então eu prefiro, em vez de ir lá no outro, que tem um serviço até melhor, assim, ir para um que tem um serviço bom, mas que eu não tenho esse transtorno de estacionamento, ainda mais quando é pronto-socorro, emergência, uma coisa mais rápida de estacionar, mais fácil de chegar. E isso eu tenho certeza que você também tem certas preferências, quando você vai para certos lugares, por mais que você tenha que ir, você já se sente um pouco mal. Então, se é o caso de seu consultório estar mal posicionado, reveja a possibilidade de você ir para um lugar mais fácil e mais acessível. Por mais que você esteja lá já durante um tempo, às vezes vale a pena fazer uma mudança, e essa mudança, em curto prazo, pode trazer um impacto, um paciente ou outro achar ruim, mas em curto, médio prazo, vai trazer um benefício muito maior e esse paciente, no final das contas, vai acabar te agradecendo. Então, a gente passou agora do terceiro passo, localização. Agora, o quarto passo que compõe o seu pré-atendimento e como você faz ele ser um pré-atendimento de excelência. O seu ambiente, ele tem que ser aconchegante, agradável, limpo, organizado, tem que oferecer Wi-Fi, café, água, por aí vai. Você tem que oferecer confortos quando seu paciente chegar lá, ele se sinta assistido por você, ele sinta que você fez coisas para agradar ele, para ter o conforto dele enquanto ele aguarda para ser atendido por você. E como, junto com a localização, eu falei muito sobre isso em detalhes na live que eu fiz terça-feira, então não vou me alongar muito nessa parte do ambiente, mas é muito importante, faz parte do ciclo do pré-atendimento, essa parte. E você tem que ser atento a isso. Porque eu tenho certeza que você também já escolheu estar em ambientes, até pagar mais em restaurantes, claro, pelo ambiente que é agradável, claro que tem um serviço, a comida que é o principal, mas muitas vezes ambientes de restaurantes chiquérrimos, eles cobram mais, muito mais do que outros que têm comidas muito boas, mas um ambiente ruim. Então, isso também ativa um gatilho mental para você, o conforto, a entrega, a beleza, para você até conseguir complementar no seu atendimento, é claro que é o core de tudo, e cobrar mais e ter uma experiência mais apurada do seu paciente, porque o ambiente, querendo ou não, ele faz parte do ciclo de atendimento. O paciente, quando ele chega no consultório, quando chega no local, o seu pré-julgamento, antes de você falar com qualquer pessoa, é visual, é no que você vê. Então, se o que você vê não é uma coisa agradável, não é um ambiente que te pareça confortável, tudo, você tem pré-julgamento ruim sobre o serviço daquela pessoa. Então, se for do contrário, pode até que o atendimento dessa pessoa não seja muito bom, mas o nosso pré-concepção, quando a gente não conhece, é se tipo um ambiente muito bonito, é que aquela pessoa realmente é próspera, ela é muito boa, deve oferecer um serviço de qualidade. Então, é isso que o inconsciente gera com o ambiente. Então, você tem que tomar cuidado para oferecer esse ambiente aconchegante, água, café, Wi-Fi. E seguindo na linha do pré-atendimento, agora esse ponto para mim, eu acho que para mim, esse e o outro que eu vou falar, o próximo, é um dos principais no pré-atendimento. É o que gera os maiores impactos de permanência de paciente no pré-atendimento. O atendimento é o mais importante ali para a permanência do paciente, mas no pré-atendimento é um dos que geram maiores impactos. Esse, o quinto passo, é o funcionário.
É isso mesmo, o funcionário, ele tem um impacto tremendo na sua relação com o paciente, na percepção do paciente do seu consultório com você, com o serviço que você oferece. O funcionário, ele tem que ser atencioso. E as pesquisas mostram que muitos clientes deixam de fazer negócio com empresas por causa de atendimentos dos funcionários, de atendimentos ruins. Então, é muito importante, eu vou dar logo poucas técnicas que você pode falar, porque você tem que falar para o seu funcionário fazer, e você também tem que agir com ele dessa maneira, que o funcionário, ele é um espelho do dono. Então, é importante, se você não gosta da maneira que seu funcionário lidar com o seu paciente, é que talvez tenha alguma coisa entre você e seu funcionário também que você não lida da maneira que deveria dar. E as pesquisas mostram isso, e os funcionários, eles têm que estar alinhados com um propósito, que é servir o seu paciente da melhor maneira possível. Que, afinal de contas, o seu paciente que paga o salário do seu funcionário. O seu paciente que paga o seu salário, os clientes que pagam o salário das empresas, meus clientes que pagam o meu salário. Então, o nosso foco tem que ser sempre na entrega maior para ele, em servir ele de uma maneira, né, até com gratidão. E é essa informação que a gente tem que passar para os nossos funcionários, tem que passar para o seu funcionário, para ele servir o seu paciente de uma maneira que reflita essa gratidão, reflita que ele está ali para servir o paciente. Então, tem algumas técnicas que o seu funcionário pode fazer que vai fazer esse paciente sentir bem-vindo, vai fazer esse paciente sentir querido naquele local. E é muito importante que o seu tratamento com o seu funcionário também seja um tratamento amoroso, caloroso, para ele poder fazer isso com o seu paciente. Porque o nosso funcionário é o nosso espelho, a nossa empresa é a nossa cara. Então, se isso não soa bom para você, é porque tem algum erro no processo. Então, como é a maneira que você pode orientar o seu funcionário e que você também deve fazer? Semana passada foi a semana inteira sobre atendimento 1 a 1 médico, né, mais nessa parte de PNL, empatia, né, empatia, fazer o paciente perceber empatia. Então, primeira coisa que o seu funcionário tem que ter em mente, ele que tem a agenda ali de pessoas que vão ser consultados, ele tem que saber o nome do paciente que está chegando naquela porta. Você tem um agendamento às 15 horas. Num consultório muito grande é difícil, mas você num consultório que é só você mais uma pessoa, esse controle de nome de paciente é mais fácil, porque isso é muito importante, o nome pra gente é muito importante. Então, o seu paciente, quando ele vê, poxa, 15 horas é o Pedro que vai chegar. Então, alguém entra às 15 horas, um pouquinho mais cedo, um pouquinho depois, e ela vê que é um homem, ela tem que chamar, ô Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Ela chama a pessoa pelo nome, fala um bom dia, boa tarde, um seja bem-vindo, com um sorriso no rosto. Isso daí, para muitas pessoas que não têm, muitos pacientes estão indo para um consultório fazer um tratamento dolorido, resolver alguma dor extrema, muitas vezes um bom dia caloroso da sua secretária, chamando a pessoa pelo nome, com todo respeito, com todo calor humano, isso pode ser um fator de diferencial para o seu consultório. Esse atendimento do seu funcionário inicialmente caloroso, feliz, isso pode ser um atendimento diferencial, porque quando a pessoa ela chega, ela é bem recebida e ela já chega no consultório bonito, né? Bem, se a gente for seguir o plano todo, você vai ver, caramba, que imagem bonita. Achou facilmente seu consultório, estacionou tranquilamente no rotativo, subiu para um consultório bonito e quando entrou logo foi recepcionada por uma secretária que falou: "Bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, é um prazer poder cuidar da senhora ou do senhor. Vem aqui para a gente fazer os procedimentos de entrada", aí a pessoa vai, faz, depois eu falo: "Sente-se, por favor, no nosso sofá, você aceita uma água, um café, aqui está a senha do Wi-Fi". E ela oferece todo esse calor humano no pré-atendimento e ela já está apaixonada pelo seu consultório ali, pelo serviço que você oferece, antes mesmo de ser consultada com você. E a pessoa e o paciente, e isso muda. Isso impacta a vida, você pode mudar o dia de alguém, se a secretária tem o poder de mudar o dia de alguém, ela tem muito poder. Porque o que a gente vê, em muitos casos, são funcionários, secretárias, pessoal da limpeza que também faz parte, são todos os funcionários que tem que estar alinhado com esse servir, com chamar a pessoa pelo nome, um sorriso, um bom dia caloroso. Todos têm que estar alinhados com isso para a entrega ser completa no seu consultório. E isso é um fator de diferencial
muito grande, porque o que a gente mais vê é quando o paciente entra no consultório, ninguém fala nada, a secretária está ali no computador distraída, fazendo o que ela está fazendo, mas ela esquece o principal, que é o paciente. E isso, como eu falei, é um reflexo nosso. É um reflexo nosso. E se não for, você tem que corrigir. Porque, da mesma maneira que você quer que ela trate seu paciente, você tem que tratar esse funcionário. Então, dê um bom dia caloroso para ele também, seja atencioso com ele e cobre isso dele, ensine isso, chama a pessoa pelo nome, dê um bom dia com um sorriso e faça os procedimentos de oferecer água, café, senha do Wi-Fi. Você tem que ter senha do Wi-Fi, gente, no seu consultório. Ainda mais se existe espera, você tem que ter senha do Wi-Fi, tem que ser oferecido livremente em vez da pessoa vir pedir para você. E você começa a ter um ciclo de pré-atendimento que é muito esquecido em consultórios de excelência, mas que faz totalmente parte de um ciclo de geração de valor, de entrega a mais e de diferenciação no mercado. Então, a gente falou ser achado, a pessoa marcar facilmente, localização fácil, estacionamento fácil, um ambiente tremendo e maravilhoso e aconchegante, um funcionário super atencioso e caloroso. E a gente vai para o próximo passo do pré-atendimento, que é muito comum. E eu vou dar dicas aqui para você já aplicar e conseguir diminuir esse, que é um dos principais dores de pacientes, que é a espera do atendimento. A espera do atendimento é uma das principais reclamações dos pacientes aí nas pesquisas. Né? Tem algumas delas, e uma das principais também é a espera, que o paciente chega e espera 30, 40, 50 minutos, uma hora, para ser atendido. E isso é um erro estratégico, porque no momento que você consegue alinhar os seus horários, horários dos pacientes, isso tem muito valor. Isso tem muito valor. E tudo que eu estou falando, todas as dicas que eu dou, é você entregar valor e você também reter. Porque você, entregando um serviço de excelência, de ponta a ponta, você vai poder cobrar mais pela sua consulta, você vai poder sair do plano de saúde, né? Parar de fazer plantões enormes. Então, você agregar nos detalhes, isso vai te dar diferença para você se destacar no mercado. Então, a espera do paciente, e eu proponho aqui algumas soluções que alguns colegas utilizam e faz diferença. E faz diferença porque se ativa gatilhos mentais. E eu também vou apresentar o 7º passo na sequência, soluções quando a espera é inevitável. Soluções para amenizar essa sensação de demora e espera, que também é utilizado muito nos Estados Unidos. Então vamos lá. Espera do paciente, como você pode minimizar isso? Bom, isso é um grande problema ser resolvido. Se você conseguir resolver, você vai ser das clínicas e consultórios que entrega mais e vai ter um paciente muito mais satisfeito. Então, uma das dicas é sua secretária sempre ligar confirmando e pedir para o paciente chegar 10 minutos antes. Porque um dos motivos dos atrasos é paciente atrasado. E quando um paciente atrasa, acontece uma reação em cadeia que acaba atrasando outros pacientes, tem que fazer consulta correndo, e não é o ideal. Mas quando a gente pede para alguém chegar mais cedo, normalmente se você pedir para o seu paciente chegar 10 minutos antes, ele vai chegar no horário. Se você tem uma consulta às 15 horas, você fala, olha, por favor, preciso que você chegue 10 minutos antes para a gente fazer todo o procedimento de credenciamento, de pagamento e tudo mais, né? E ela ligar, ou então enviar um WhatsApp confirmando a consulta, informando desses 10 minutos mais cedo, 10 a 15 minutos mais cedo, para a pessoa chegar no horário e não te atrasar. Isso tem se demonstrado efetivo. E também você informar, a sua secretária informar que você tem tempo de tolerância. Por exemplo, se a pessoa atrasar mais de 20 minutos, você não deve atender esse paciente, porque ele vai impactar os outros pacientes que chegaram no horário e que merecem respeito. E quando você começa a implementar uma dinâmica da pessoa chegar mais cedo e avisá-la disso, de chegar mais cedo, e avisá-la de 15 minutos de tolerância, isso daí vai começar a organizar a sua agenda e você vai começar a atender os seus pacientes mais dentro do horário. E isso vai ser um resultado tremendo. Talvez você perca 1, 2 pacientes eventualmente,
mas a grande maioria vai se beneficiar com isso e vai ser grata a você e vai ser um grande diferencial. Então a técnica é avisar para chegar mais cedo, porque se avisar para chegar no horário, a pessoa tende a chegar atrasada, a maioria das pessoas. Então avisa para chegar mais cedo e você estabelece internamente um limite de tolerância e segue esse limite de tolerância. Eu vou contar um caso que acontece comigo, de uma profissional da saúde que me atende, e ela é implacável nisso, ela cobra caro nas consultas, ela é implacável nisso, e ela cobra até quando falta. E isso, por ela ser uma profissional muito boa, ela tem toda essa entrega que eu falei antes, de pré-atendimento e também de pós-atendimento e atendimento, ela tem uma entrega fenomenal, ela atende as pessoas no horário, e ela acabou me ensinando uma lição. Nela, eu não chego atrasado e eu também busco sempre chegar nos horários em tudo que eu faço. Mas aconteceu uma coisa bem interessante. Sempre, às vezes eu estava em reuniões e tudo, chegava um pouco atrasado. Ela tinha um limite estabelecido para mim na consulta. 1 hora. É uma psicóloga. É atendimento de 1 hora. Se eu chego 20 minutos atrasados, eu só vou ter 40 minutos. Se eu chego 30 minutos, eu vou ter só 30 minutos de atendimento. E se eu falto, ela cobra. E a consulta dela é R$ 650 e ela cobra todos os anos, ela aumenta a consulta dela. E isso tem funcionado, porque eu faltei uma vez para nunca mais, porque a secretária manda mensagem cobrando a consulta que foi faltada. Porque afinal de contas, quando eu faltei, eu não estou dizendo para você fazer isso, mas estou dizendo que tem pessoas que fazem esse mecanismo de cobrar porque a pessoa tomou o espaço de outra pessoa e ela faz isso e acaba que eu tirei, se eu faltei, eu tirei. Às vezes acontece, imprevisto acontece. É claro, se tem uma justificativa comprovada, eu imagino que ela não cobraria, mas como não tinha, era uma reunião e tudo, eu acabei faltando. Então, quando não tinha, eu acabei pagando. Né? E desde então, eu nunca mais faltei. Eu avisava com antecedência. Se eu perdesse, se eu não pudesse ir, eu ligava pelo menos 24 horas antes, desmarcando. E isso evita para ela dela ter vagas, horários que as pessoas não preenchem. E ela tem uma agenda lotada, e como eu falei, ano após ano, ela aumenta o valor da consulta dela. E você começa a disciplinar os seus pacientes e também começa a atender as pessoas no horário. E vamos imaginar, e daqui a pouco eu vou passar como não tem jeito, você vai atrasar, porque aconteceu coisas, casos acontecem, pacientes atrasam, uma consulta às vezes demora mais que a outra. Eu vou dizer o que você pode fazer para minimizar essa sensação ruim do paciente. Mas se a gente está. É muito interessante, viu, doutor Daniel? A consulta cobrada antes do tempo, ela reforça ainda mais do compromisso da pessoa com você. Isso é tremendo. No sistema que a gente está desenvolvendo, que já está pronto, na verdade, o próximo passo é incluir um módulo de pagamento online. A pessoa agenda online e ela já paga, justamente para evitar isso daí. Então, eu acho que é viável, e se você vê espaço de você implementar isso, é muito bom, porque você aumenta o compromisso do paciente com você. Né? Você tem certeza que esse paciente vai. Mas fazer essa técnica da sua consultora, da sua secretária sempre ligar e fazer da pessoa chegar um pouco antes e avisar do momento de tolerância, você vai diminuir esse prazo aí, essa questão da pessoa chegar atrasada e cobrar mesmo. Se a pessoa faltar sem justificativa, né, plausível, cobrar. Né? Às vezes um paciente ou outro pode chiar, mas acontece que ele tomou espaço. Se você achar isso interessante para você, use. Usaram comigo, nunca mais faltei. Nunca mais faltei. E cobrar antecipado, você pode ter certeza que você é um compromisso real da pessoa com você. Porque quando a gente coloca dinheiro em alguma coisa, a gente reafirma o nosso compromisso com algo. Mas beleza, a gente cobriu todos os cenários, fizemos tudo possível, e agora eu quero que você visualize comigo como é esse atendimento de excelência e como é que é ao contrário. Atendimento, a gente indo do passo 1 ao passo 6, e o passo 7 acaba que é para você minimizar os danos de um atraso, né? Então, de 1 ao 6 seria um atendimento de excelência mesmo. A pessoa te achar, ela marcar ali facilmente com você, com seu secretário, ou online, sem nenhum problema. Ela chegar no seu consultório fácil. Depois, chegou no seu consultório fácil, estacionou facilmente. Depois, o próximo passo ela foi recebida num ambiente super agradável,
confortável, feito para conforto dela, feito para o paciente, e a secretária recebe ela muito bem, com calor humano. Bom dia, Pedro, seja muito bem-vindo. E ela faz os procedimentos de entrada, senta no sofá, e deu 3, 4 minutos, você já chama ela para ela ser atendida. A paciente vai falar para você: uau, que atendimento tremendo, que atendimento tremendo. Nunca tive isso em lugar nenhum. E quando você se atenta a esses detalhes, você começa a colocar diferenciais no seu atendimento, diferenciais que vão te destacar do mercado. E é isso que eu proponho aqui, você entregar mais para receber mais, para você ter mais receita, mais lucro, mais pacientes. Que como a gente viu no caso do Cleveland Clinics, que se você viu essa live, que foi tremenda, onde eu mostrei, eu provei que esse hospital dos Estados Unidos, ele focou no ciclo de experiência do paciente, em pouco tempo, ela multiplicou mais de 10 vezes o lucro que ela tinha. Além de ter aumentado a satisfação do paciente dela, ela multiplicou 10 vezes o lucro que ela tinha. Então, esse é o poder de uma experiência do paciente apurada. Então, e agora a gente parte do princípio que é inevitável um atraso e tudo. Então, segundo uma pesquisa, uma fonte chamada, esse Instituto de Pesquisa do David Maister, que ele fez nos Estados Unidos, uma pesquisa onde da percepção do tempo de um cliente na espera. E a pesquisa dele também foi em clínicas e consultórios. E eu vou trazer aqui para vocês 4 itens que ele mapeou, que servem para clínicas e consultórios, que impactam na percepção de tempo do paciente no tempo da espera, que faz alongar, e técnicas que eu vou passar para você diminuir essa sensação de espera. Então, quando a pessoa passa um tempo sem fazer nada, só esperando, isso aumenta a sensação de tempo esperado. Então, se o paciente está no seu consultório, te esperando, sem fazer nada, sem nenhuma outra coisa para fazer, isso aumenta a sensação de tempo esperado. As pessoas, elas querem começar logo, elas chegam no local para fazer determinado negócio, elas querem começar logo. Se demora, aumenta essa percepção de espera. As pessoas, a espera, ela aumenta quando ela não tem a certeza de quando ela será atendida. Ou seja, mesmo que você atrase, se você passar para ela uma previsão de quando ela será atendida, você vai diminuir essa percepção de tempo. Mas quando a pessoa não sabe o que vai acontecer, ela não sabe quando vai ser atendida, você aumenta essa percepção de espera. E o quarto ponto, quando a espera ela é sem motivo, quando você não dá uma explicação para uma espera excessiva, essa pesquisa mostrou que se alonga a sensação de espera desse paciente. Então, são esses 4 itens que impactam diretamente no seu consultório quando o seu paciente tem que esperar. E todos os itens têm algumas soluções que você pode fazer para diminuir essa sensação, que, diretamente falando, vai diminuir a percepção de... que é muito ruim ficar esperando, né? Diminuir essa percepção de atraso e tudo, e de falta de organização, que muitas vezes não é sua culpa, foi pacientes que atrasaram, mas logo no item 6 eu ensinei como você minimizar isso. Então, no caso 1 e 2, que o paciente quer começar logo e o paciente não quer ficar sem fazer nada, o primeiro passo que você pode fazer, é claro, é oferecer um Wi-Fi para o seu paciente. Deixa um Wi-Fi claro, visível, para ele acessar com o celular. Mas o outro passo, para ele já dar o start e vai te fornecer com informações relevantes para você iniciar a consulta, é você dar um formulário para ele preencher, antes de começar a consulta. Um formulário onde ele coloca, lógico, preenche os dados dele, ele preenche os principais motivos dele estar indo ser consultado com você. E ele começa a fazer esse formulário, e claro, vai passando o tempo, e antes da consulta, a secretária vai te entregar esse papel, e você já vai bater o olho, você já vai ter informações relevantes sobre esse paciente, além de já dar esse start, o que é muito importante. Então, você faz esse formulário com as principais razões que ele está ali com você, que levaram ele a ir no seu consultório, se ele tem alguma alergia, aquelas informações básicas. E você acrescenta nesse formulário informações que você acha relevante para ele te fornecer. Né, se ele já tomou algum medicamento, né, se ele tem algum problema de família e tudo. Então, esse formulário é muito importante para minimizar a sensação de tempo e ele saber que ele está indo lá
que ele já está fazendo algo, dar o start na consulta, que essa pesquisa mostrou que dar o start é fundamental ali para a pessoa já se sentir dentro do negócio. Então, você utiliza esse formulário, que pode ser um fator aí que pode te ajudar na hora da consulta, né? Você ter já informações relevantes ali para começar uma conversa com ele, e também você minimizar esse impacto de tempo. E nós temos outra solução quando você quer, aí vai ser mais de você e sua secretária agindo diretamente, para você passar um prazo de espera para ele, e você explicar um motivo de eventual atraso. Lembrando que esses dois fatores, quando não tem um prazo de espera, de tempo que ele vai esperar, quando você não tem uma explicação plausível para essa espera, você aumenta essa percepção de tempo que o paciente tem de espera. Então, no caso 3 e 4, você pode falar para a sua secretária comunicar o prazo médio que ele vai estar esperando. E é sempre, você tem a sua listagem de pacientes e tudo, você sabe mais ou menos quanto aquele paciente vai esperar, e é sempre importante você superestimar um pouco essa espera. Por exemplo, se a espera você acha que vai ser de 20 minutos daquele paciente ali na sua sala de espera, você fala de 15 minutos, você fala que vai ser de 20 minutos. Porque você tem um prazo, caso você extrapole um pouco mais, mas você surpreende seu paciente positivamente se você adianta esse atendimento. Isso é muito bom. Você fazer o over-delivering. Over-delivering seria, né, mais a maior entrega, seria se ele fosse atendido imediatamente. Mas já que não é possível, você fala para ele o prazo e você fala um prazo um pouco maior do que você acha que é necessário para esse atendimento. Isso é uma dica que traz um impacto para você. Tem colegas que utilizam e é muito interessante porque a pesquisa já mostrou que isso diminui a sensação de espera. E um outro ponto na área de explicar, você explicar mesmo. A sua secretária explica, olha, um paciente chegou atrasado, olha, o doutor, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência, ele acabou voltando, e acabou atrapalhando um pouco a agenda. E você explica, você dá essa explicação, e com essa explicação você já dá o prazo. E você passa a sua secretária para falar isso através de um chat interno, através do WhatsApp, ou às vezes seria até melhor quando a espera for excessiva, você ir na sala de espera e falar, olha, peço desculpas pelo atraso, mas eu acredito que em torno de 20 minutos eu já atendo você. Hoje tive esse problema. Quando você vai lá e fala isso para a pessoa, para o seu paciente, qual mensagem que você está passando para ele? Que você se importa com ele e que aconteceu imprevisto e você está dando a previsão de atender ele. Então, você minimiza um eventual dano à sua imagem dessa espera. Então, são 3 dicas que eu passei aqui para você minimizar essa sensação que fazem a diferença. Porque quando você chega lá e você mesmo se explica e fala brevemente, né, porque você está com o paciente esperando sobre isso, você passa um sinal que você se importa com o tempo dele, você se importa com ele. Mas se você não pode fazer isso, fale para a sua secretária comunicar. Não deixe seu paciente no escuro, que afinal de contas ninguém gosta disso. E a pesquisa, ela comprovou que isso impacta negativamente nessa espera, tá bom? E para um atendimento ser queimado, basta uma coisa, que tudo que é de bom, às vezes, é esquecido. Ok? Então, esse foi o ciclo do pré-atendimento. Né? Eu passei aqui de uma maneira um pouco mais rápida. O nosso curso Método Consultório de Valor é muito mais detalhado, com PDFs e tudo, para você não esquecer e aplicar. Mas esse ciclo, quando ele é feito com maestria, o nível de entrega ele é maior. A satisfação do seu paciente vai ser maior. E ele já vai entrar para o seu atendimento já muito mais aberto, já muito mais satisfeito com aquilo que você vai entregar para ele.